Dentro da ufologia, existem muitas pessoas que acreditam que extraterrestres estão abduzindo humanos para formar híbridos. Pessoas adaptadas a viver no planeta Terra com aparência humana, porém com grande parte de seu DNA sendo alienígena. As intenções por trás destes experimentos não são conhecidas, porém, uma das suposições aponta para um plano alienígena para se infiltrar em nossa sociedade aos poucos. Estas hipóteses dividem opiniões entre ufólogos e entusiastas por serem alegações extremamente fantásticas e sem nenhuma comprovação. No entanto, existem casos de pessoas que descobriram serem híbridos. A seguir, irei falar de alguns destes casos. Cynthia Crawford, da cidade de Apache Junction, do estado do Arizona, Estados Unidos, afirmava que era uma híbrida. Ela possuía uma irmã gêmea e conta que desde seu nascimento as coisas nunca foram normais para ela. Em seu nascimento, ela perdeu a bolsa amniótica, algo que, segundo ela, os médicos disseram não haver registros de algo semelhante ter acontecido antes. Durante a sua infância, ela teve diversos problemas de saúde que a acompanharam por toda a vida, como seus ossos que eram extremamente porosos, por exemplo. Problemas estes que sua irmã nunca apresentou. Ela também dizia possuir poderes psíquicos e era frequentemente atormentada por pesadelos realistas em que ela era abduzida por alienígenas. Tais pesadelos frequentes fizeram com que Cynthia percebesse isso como fragmentos de memórias que estavam escondidas em seu cérebro. Ao completar 30 anos de idade, seu pai resolveu lhe contar a verdade sobre a sua origem. Segundo o pai dela, Cynthia era resultado de uma experiência do governo norte-americano para criar híbridos entre alienígenas e humanos. Seu embrião foi modificado em laboratório, onde inseriram partes de DNA extraterrestre em seu DNA humano e colocaram o embrião no útero de sua mãe. O DNA extraterrestre seria de pelo menos 2 raças diferentes e durante ainda seus primeiros anos de vida, ela foi abduzida para que os alienígenas que estavam trabalhando em parceria no projeto norte-americano pudessem acompanhar também o seu desenvolvimento. Além disso, Cynthia teria sido levada também para instalações secretas do governo para que os cientistas pudessem também fazer exames e verificar o resultado de sua experiência. Cynthia ainda afirmava que seu DNA era apenas 34% humano e todos os seus problemas de saúde eram derivados da alteração em seu DNA. Infelizmente, em 2017, Cynthia teve um tumor cerebral e não resistiu. Ed Page, da Flórida, Estados Unidos, foi adotado quando criança e também viveu uma vida cheia de situações incomuns. Ainda durante a juventude, ele avistou por várias vezes um OVNI em forma de bumerangue e quando cresceu se juntou aos fuzileiros navais. Em 1972, ele foi enviado para o conflito no Vietnã, como parte de um grupo especial de elite do serviço secreto com a missão de eliminar um político específico do Vietnã. Porém, a missão deu errado, o grupo foi emboscado pelo inimigo e Ed desmaiou. Quando ele acordou, se viu deitado em meio a uma plantação de arroz. Seus equipamentos haviam sumido e ele vestia um uniforme novo e limpo, bem diferente do que ele usava enquanto estava na missão. Enquanto Ed ainda tentava entender o que havia acontecido, um helicóptero militar dos Estados Unidos se aproximou e o resgatou. Chegando à base, ele foi fortemente interrogado e descobriu que haviam se passado 11 dias desde que desmaiou, e ele estava a mais de 800 quilômetros do ponto onde havia desmaiado. Ed simplesmente não lembrava como havia chegado lá, e nem o que havia acontecido naqueles 11 dias perdidos.
Exames médicos também foram feitos e foi verificado que ele possuía órgãos estranhos e que seu sangue possuía muitas características anômalas. Em seu relatório final, os médicos incluíram a observação sem origem humana. Apesar disso, foi permitido que ele voltasse à sua vida civil normalmente. Foi apenas anos mais tarde que ele decidiu fazer uma regressão hipnótica para finalmente descobrir o que havia acontecido naqueles 11 dias perdidos. Na regressão, ele descobriu que sua equipe de missão foi completamente abatida, incluindo ele, que estava gravemente ferido. Foi então que ele foi resgatado por alienígenas do sistema estelar pleiadiano, que salvaram a sua vida. Mas o motivo por trás desta ação não foi para simplesmente salvar uma vida em especial, mas sim porque ele era resultado de um programa secreto do governo norte-americano em conjunto com os extraterrestres. Ed era um híbrido, parte alienígena e parte humano. Ele era resultado de um experimento envolvendo 21 mulheres e 11 homens, sendo que destes apenas 8 sobreviveram até a fase adulta, e Ed era o único que restava. A partir do momento em que descobriu toda a verdade, ele passou a ser constantemente visitado por agentes governamentais que não se identificavam. Casos como a de Bridget Nielsen e a Luna Verse já foram relatados anteriormente em casos ufológicos, apesar de ser raro. Em 2016, essas duas mulheres afirmaram existir um grupo de mulheres que são mães de filhos híbridos. Bridget e a Luna contam que foram abduzidas por alienígenas em diversas vezes e dentro da nave eram submetidas a experiências que consistiam em gerar filhos híbridos. Somente Bridget teria gerado ao menos 10 bebês. Os filhos resultados destas experiências não ficaram com as mães, obviamente, e sim passaram a vida dentro da nave, viajando o espaço junto com os alienígenas. Apesar disso, as mulheres são constantemente abduzidas e conseguem ter um contato relativamente regular com seus filhos dentro da nave. Apesar de terem consciência do que aconteceu com elas, Bridget e a Luna afirmam que toda a experiência não é lúcida e suas recordações do acontecido se revelam através de sonhos. Os alienígenas que abduziram essas mulheres são do tipo reptilianos e os filhos gerados possuem aspecto meio humano e meio réptil, com grandes olhos negros. Estes casos mostram uma situação pouco comum, mas que já foi relatada diversas vezes em casos ufológicos. O que não se pode dizer ao certo seria o motivo pelo qual os seres estariam fazendo tais experiências. Em alguns casos, como visto, existe uma aparente cooperação entre governos humanos e alienígenas para se criar este tipo de híbridos. O governo, talvez, até tenha interesse nisso para criar super-humanos, talvez como soldados ou pessoas especiais no mundo. Podemos imaginar também que isso possa ser motivado na intenção de estudar estas alterações, talvez visando curas para doenças ou outros fins semelhantes, já que fazer tais experiências de maneira pública implicaria em dizer que alienígenas existem e estão visitando o planeta Terra, além, também, de toda a discussão ética em torno disso. Mas o fato é que não podemos comprovar nenhum destes casos e eles ficam apenas no campo dos relatos e hipóteses. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.